E a semana foi movimentada para o mercado financeiro com os anúncios relacionados aos combustíveis e também a expectativa pela âncora fiscal, além dessas discussões que envolvem a reforma tributária. Para analisar o desdobramento de tudo isso no mercado financeiro, a gente recebe ao vivo Camila Abdel-Malak. Oi, Camila, boa noite. Como o mercado reagiu a tantos anúncios polêmicos nessa semana? Boa noite, Lívia. Pois é, bastante volatilidade, é isso que promete o mês de março, justamente porque tem a expectativa pelo anúncio do arcabouço fiscal, uma promessa do ministro Fernando Haddad, e há essa expectativa em relação ao que será o instrumento que irá substituir o tal do teto dos gastos. Isso porque a gente sabe que aumentou a carga, a pressão do governo em cima do Banco Central para um futuro corte da taxa de juros, mas o Banco Central já foi bem claro que esse corte da taxa de juros só pode vir com uma resposta de responsabilidade fiscal por parte do governo. E para isso a gente precisa entender qual será a regra do jogo ao longo dos próximos anos, e o ministro Haddad parece que pretende entregar o instrumento ao longo das próximas semanas. Lógico que o mercado financeiro, diante essa expectativa, percepção de risco, acaba refletindo isso com uma expectativa de juros elevado por período prolongado, Lívia. Esse é o nome no mercado financeiro. Quando a gente fala de percepção de risco, o mercado financeiro está enxergando que a taxa de juros na economia brasileira deve permanecer no patamar de 2 dígitos ao longo dos próximos anos. E isso acaba interferindo negativamente no mercado acionário. Nessa semana, o Ibovespa mostrou uma queda de 1,83%. Na sexta-feira, conseguiu fechar com uma alta de 0,52%, porque as ações da Petrobras nessas sextas conseguiram recuperar diante a valorização do preço do barril do petróleo, e também a gente acompanhou aí nos últimos dias o anúncio de dividendos bilionários por parte da companhia, cerca de 35,8 bilhões de reais. Então a gente teve aí a Petrobras hoje operando com uma alta de 4,3%, contornando uma possível queda do Ibovespa. Quando a gente olha também para o dólar, fechou na estabilidade, R$ 5,20, mas muito distante do patamar que a gente viu lá no começo do ano, Lívia, que era um patamar de dólar cotado ao redor de R$ 5,00. Tudo isso porque tem a percepção de risco em relação aos próximos passos do governo. E só para acrescentar um número aqui, é importante a gente olhar também o comportamento do investidor estrangeiro no mercado acionário, porque 50% do nosso mercado acionário está na mão do investidor estrangeiro. No mês de janeiro, houve um fluxo positivo, um ingresso de cerca de 12 bilhões de reais para o mercado acionário brasileiro. Só que no mês de fevereiro, a gente já começou a ver esse investidor estrangeiro se ausentando do mercado acionário, e em fevereiro houve uma saída de 1,7 bilhão de reais. Então a gente fica atento aí aos próximos passos e esperando essas respostas por parte do governo, que provavelmente aí deve ser um tanto quanto complicado essa discussão em relação ao arcabouço fiscal. Lívia, promete bastante, vai e vem ali dentro do Congresso. Como muitas discussões econômicas, né? Camila Abdel-Malak, obrigada pelas informações. Boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite.